Olá, turminha! Aula de Geografia. Nós vamos começar uma nova unidade, a unidade 9, que tem a ver com a comunidade e os seus hábitos. Quando nós falamos na unidade 8 sobre as temperaturas, sobre o clima, né? Como que é um dia ensolarado, um dia de sol com nuvens, nublado e chuvoso, que, aliás, não se esqueçam de preencher o calendário lá, né? Da página 53 com os desenhinhos de cada dia, como que tá o tempo, né? Nós falamos um pouquinho sobre a questão do quente, do frio, né? Quando está muito frio, a gente gosta mais de ficar em casa, a gente gosta de comer comidas mais quentes, a gente fica um pouquinho mais preguiçoso, querendo só ficar embaixo do cobertor. E quando tá calor, a gente quer se divertir, passear, a gente gosta de tomar sorvete, né? Então, assim, como que o tempo está relacionado com o modo que a gente vive, né? Então, se tá muito calor, a gente fica mais alegre, a gente quer passear. Se tá mais frio, a gente quer ficar mais em casa, comer coisinhas mais quentes. E é um pouquinho disso que a gente vai ver neste capítulo, tá? Então, a comunidade e seus hábitos. Percebam aí as figuras das crianças, né? Tem a menina fazendo piquenique, comendo frutas. Olha o sol que está, né? Então, provavelmente um dia de muito calor. A menininha de gorro na cabeça, então um dia muito frio que tá tomando um chocolate quente aí. Depois, na página 57, uma criança tomando chuva aí com capa de chuva e as outras crianças que estão provavelmente num dia que não está nem muito quente nem muito frio, né? Mais pro outono, pelas folhas que estão caídas no chão aqui atrás da figura, né? E aí tem algumas perguntinhas. Como que você e os seus responsáveis escolhem as roupas que você vai usar quando sai de casa? Que tipo de roupa você usa quando está calor e quando faz frio? Que tipo de alimento você prefere comer no calor e quando faz frio? Então, são coisas que a gente pensa, né, antes de sair de casa. Que roupa que eu vou colocar? Como que tá o tempo? Tá fazendo frio? Não tá? Né? Se tá muito frio, o que que a gente usa? Touca, meias, blusa de frio, luvas, né? E quando tá calor, blusinha, vestido, chinelo, sandália, né? E os alimentos, né? Os alimentos também, quando está calor, alimentos mais frios, e quando está frio, alimentos mais quentinhos para nos esquentar. Então, tudo isso influencia aí, tá bom? Então, vamos lá. Hábitos alimentares. É comum alterarmos nossos hábitos alimentares devido à disponibilidade de alimentos em cada época do ano. Nos dias de calor, aumentamos o consumo de alimentos frios que ajudam a refrescar o nosso corpo. Já nos períodos de frio, optamos por alimentos quentes, pois precisamos aquecer o nosso corpo. Então, foi aquilo que já conversamos. Cada comunidade tem os seus próprios hábitos alimentares. Então, cada país, cada local, cada grupo de pessoas tem os seus próprios hábitos alimentares, ou seja, sabe daquilo que come, né? Por conta dos seus costumes e do local onde vivem. Então, não só as pessoas se alimentam por causa do frio e do calor, então, dependendo da temperatura, determinado alimento, mas também por costume daquele local, tá? Então, aqui tem uma família escolhendo frutas, aqui é uma família reunida tomando sopa. Você e seus familiares mudam a alimentação no decorrer do ano? Então, como que é a alimentação de vocês aí em casa, né? Vocês tomam sopa no calor? Ou vocês tomam sorvete quando está frio? Como que é isso daí? Conversem um pouquinho entre vocês, tá? Com que roupa eu vou? Olha lá, a menininha está escolhendo uma roupa. Quando vamos escolher uma roupa para sair de casa, há vários fatores que devem ser levados em consideração, como o gosto pessoal, o conforto e o destino para onde vamos. O local onde vivemos e os nossos costumes também influenciam a nossa escolha. Além disso, devemos avaliar a condição do tempo atmosférico, ou seja, a variação momentânea da temperatura e da umidade. Então, o que é uma variação momentânea? Vamos ver aqui. Momentâneo é que dura um momento breve, que tem curta duração, é rápido, e umidade é a quantidade de vapor de água no ar. Então, vamos reler aqui. Além disso, devemos avaliar as condições do tempo atmosférico, ou seja, a variação momentânea da temperatura. Então, aquilo que está acontecendo naquele momento que a gente vai sair.
qual é a temperatura daquele momento e qual que é a umidade. Então, quanto de vapor de água tem no ar, né? Quando a gente fala que o tempo está muito úmido, é porque choveu, porque tem muitas gotículas de água ainda no ar. Quando a gente fala que o tempo está seco, é porque faz muito tempo que não chove. Então, as gotículas de água diminuem no ar, tá? Então, a gente precisa ver isso. Qual é a temperatura do momento e qual é a umidade que nós estamos tendo. O nosso país é muito extenso, ou seja, muito longo, muito comprido, muito grande. O nosso país é muito grande. Em cada lugar, características como frio ou calor, períodos chuvosos ou secos variam bastante. Em muitos lugares, essas características mudam ao longo do ano e interferem no modo como as pessoas se vestem e se alimentam. Então, aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, se a gente pegar julho, que é o mês que a gente tem férias, é um mês que é mais friozinho. Só que se a gente for em julho lá para o Nordeste, a gente vai pegar muito calor, vai estar muito sol. Por que as temperaturas variam? Porque cada local está em determinado lugar aí do nosso país, tá bom? E influencia, tudo influencia, tá? As camadas de ar que vem, né? Então isso interfere aí na umidade, na temperatura, tá? Se a gente for lá no sul, que é um lugar que é mais frio, né? Em julho vai estar muito mais frio que se a gente ficar aqui no estado de São Paulo, tá? Então, cada lugar tem características diferentes de frio ou calor, e de acordo com esses lugares, de acordo com essa temperatura, é como as pessoas se vestem e como as pessoas se alimentam. Tudo bem? Então, vamos lá para a página 60 agora. Observe as condições de tempo indicadas nas imagens a seguir e, com o seu professor e seus colegas, descreva cada uma delas. Então, aí, junto com o papai, a mamãe ou quem você estiver aí junto, vocês vão descrever cada imagem aí de forma oral, tá? Então, o que está acontecendo no primeiro quadrinho? O que está acontecendo no segundo? O que está acontecendo no terceiro, né? Vocês conversem aí e façam uma frase oralmente, tá? 3. Agora responda. Qual condição do tempo presente nessas imagens é a mais comum no lugar onde você vive? Então, aqui no nosso estado, chove mais, faz mais calor, predomina o frio. O que vocês acham, né? Então, vocês escrevam aqui, é uma resposta pessoal. Vocês vão escrever qual que é o clima que predomina aqui na nossa região, tá? Agora, nós vamos lá para a página 65. Página 65. Nós vamos ver um gráfico. Lembra que nós estudamos gráfico lá em matemática? Então, olha só o gráfico aparecendo aqui na aula de geografia, tá? Observe o gráfico a seguir. Suas colunas indicam os 2 municípios que conhecemos. Fortaleza é o que está em verde, no Ceará. E Urubici, que fica em Santa Catarina, lá no sul. Os números indicam a temperatura média desses municípios ao longo do ano. Então, olha lá, ó. O nome desse gráfico se chama temperatura média anual. Aqui do lado estão as temperaturas em grau. Então, 0 graus, 2 graus, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 e 26 graus. E aqui o nome dos municípios. Então, Fortaleza, que fica lá no Ceará, que é lá no Nordeste, e Urubici, que é um outro lugar lá em Santa Catarina, no município de Santa Catarina, que fica no sul do país. Então, vamos lá, responder as perguntinhas aí sobre o gráfico. Qual é a temperatura média ao longo do ano em Fortaleza? Então, qual que é a temperatura média aí? A temperatura de Fortaleza chega até aonde, ó? 26 graus. Então, nós vamos responder 26 graus Celsius, tá? É assim que a gente faz. Ou vocês podem escrever 26 graus, tá bom?
Qual é a temperatura média ao longo do ano em Urubici? Então, vamos lá, ver Urubici chega a 16. Olha aqui, ó. Então, nós vamos pôr 16 graus, né, Celsius, ou vamos escrever 16 graus. Onde a temperatura é mais elevada? Então, onde é mais calor aí? Lá em Fortaleza, que chega a 26 graus, ou em Urubici, que chega a 16? Lá em Fortaleza, tá? Então, vocês vão colocar em Fortaleza. Tudo bem? Então, essa é a atividade de hoje. Pensem aí, observem que roupa que vocês estão usando, como está o tempo hoje. Não se esqueçam de preencher lá o calendário com os desenhinhos, né, do tempo.